Olá, irmãos e irmãs, que alegria poder estar agora aqui com vocês nessa sala virtual, mas com a presença do Senhor agora no nosso meio, seja na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver assistindo essa aula, que o Senhor esteja com você, meu irmão, que o Espírito Santo possa agir poderosamente agora na sua vida, fazendo com que o seu coração possa acolher todo o ensinamento que hoje será dado nessa aula virtual. E é com alegria que eu me reporto a vocês, com saudade de todos, é claro, mas esperando no Senhor, porque Ele é o Deus da promessa. Nós cremos que muito em breve nós estaremos juntos numa sala, podendo estar aprendendo a caminhar, aprendendo a ser grandes formadores, grandes homens e mulheres na fé. E eu creio, meus irmãos, que vai ser de grande valia esse estudo online, até porque você vai ter a oportunidade de tirar suas dúvidas, você vai ter a oportunidade de assistir por algum tempo as aulas, ver, rever. Deus de oportunidade, é um Deus de oportunidade proporcionando para nós algo novo, né? Então eu já falo com você com muita alegria e com saudade que nós não podemos desistir de caminhar. Por isso que estamos aqui. O assunto de hoje, a matéria de hoje é o capítulo 3. Você já pode pegar sua apostila aí, capítulo 3, que fala sobre o líder cristão, né? O capítulo 3 fica na página 15 da nossa apostila. Eu creio que você já esteja com a sua apostila em mãos. E vamos orar, já pedindo que o Espírito Santo venha sobre nossas vidas nessa hora. Que Ele possa nos dar a abertura do nosso coração, dos nossos ouvidos, do nosso entendimento, e que possamos sorver todo esse amor, toda essa graça, todo esse ensinamento, e que possamos colocar em prática tudo aquilo que vamos aprender, tudo aquilo que já estamos aprendendo e tudo aquilo que o Senhor ainda há de nos ensinar. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 3, que vem nos falar sobre o líder cristão. No vídeo anterior, né, na aula 1 e 2, a nossa irmã Jéssica abordou no capítulo 1 sobre Paulo e apóstolo, os apóstolos Paulo e Pedro, e no capítulo 12 ela ministrou a aula sobre o líder. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o líder cristão. Tá? O líder cristão busca a conversão. Ser convertido é ser distinguido pelo seu próprio desejo de imitar Jesus Cristo. Há muitos modos concretos de agir, porém um só é o modo de ser convertido, o de imitar Jesus Cristo. O que o autor quer nos dizer nessa breve passagem aqui? Que nós seremos distinguidos por ser imitadores de Jesus Cristo, principalmente quando você está num posto, numa posição de líder. A liderança, eu costumo dizer que o líder, ele é líder quando os liderados o reconhecem como líder. E isso aconteceu na época de Jesus. Jesus foi o maior líder do mundo, de todo o universo. Por quê? Porque aqueles que ele liderou o reconheciam como um líder. E é isso que nós estamos lendo aqui. Ele era distinguido como um verdadeiro líder, porque os liderados o reconheciam como tal. O líder é para os outros.
Jesus também tinha uma experiência interior, uma grande unidade, um sentido de ser um com irmãos e irmãs. Ou seja, assim também nós, líderes, somos chamados a guiar um grupo de pessoas. Precisamos ser um com eles. Precisamos de compaixão, encorajamento e paciência de um para com os outros. Se não tivermos esse sentido de solidariedade, não poderemos ser líderes. A nossa liderança não será eficaz. A liderança, ela precisa ser eficaz e eficiente. Por essa forma, o caminho para ser um bom líder cristão é ter esse sentido de ser um com um irmão e irmãs, é ser um com o outro. Não é se destacar deles, mas é estar com eles como líder. Até porque nós estamos líderes por algum momento na nossa caminhada. Isso não dura para sempre. E há momentos em que você não vai estar sendo líder, mas vai estar sendo liderado. E é nessa hora que a gente se coloca no lugar do outro. A luta contra o pecado e as seduções. É muito importante, meus amados irmãos, a gente ter uma noção ampla sobre a liderança em relação ao pecado e às seduções do próprio pecado. Há uma frase muito popular que diz: quer conhecer a pessoa? Dê a ele o poder. E quer conhecê-la mais ainda? Tira dela o poder. Aqui nessa passagem vem nos dizer, vem nos relatar a palavra de Gênesis 3:12, quando Adão e Eva, lá no paraíso, eles desobedecem à ordem do Senhor, né? E permite que o pecado entre no mundo, entre na nossa vida, entre na humanidade. E aqui diz assim: Adão lança de si a responsabilidade de ter cedido à tentação e ter acreditado na mentora demônio que fora a ele através de Eva e colocou a culpa em Deus e em Eva. Adão era a figura do líder, né? Foi uma obra de Deus. E Deus o colocou como líder lá no paraíso. Ele era homem. Ele tinha um poder sobre todas as outras criaturas lá no paraíso. Mas ele deu a ele a mulher, com quem ele também, como provedor, digamos assim, ele podia ser o líder dela e ela liderada por ele. E o que acontece no texto aqui que nos relata? Ele não assumiu a culpa dele. Isso é uma característica daquele líder que não luta contra o pecado e as seduções, que se aproveita dessa liderança e muitas das vezes peca, porque é seduzido pelo posto de líder e acaba pecando. Tanto é que aqui continua dizendo: Adão acusou Eva e Deus, e Eva acusou a serpente. Transferência de responsabilidade do líder. Uma das coisas que precisamos, como líderes, é levar a sério as seduções do mundo. Quando Eva viu que o fruto era bom, a concupiscência da carne começou a funcionar. Né? Quando ela disse que era agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos começou a funcionar. O capítulo 3 de Gênesis não é apenas uma história interessante do que tinha acontecido no passado, como diz aqui, mas é uma revelação das táticas satânicas. Um líder cristão, ele precisa estar em oração, ele precisa estar atento, ele precisa estar vivendo e experimentando a palavra de Deus, para que ele possa fugir. Nós vamos falar sobre isso, a fuga do pecado. É necessário que o líder cristão esteja em Deus, numa comunhão profunda com Deus, porque ele tem a responsabilidade de levar o povo que Deus assim o confiou. Alguns elementos do pecado e das seduções.
Falemos agora sobre alguns elementos ligados à tentação, ao pecado, aos quais, se nós nos conscientizarmos, nos darão melhor condição de resistir a eles e de não sermos seduzidos. Confusão sobre a palavra de Deus. Um dos elementos básicos da tentação ao pecador é ficarmos confusos sobre o que é a palavra de Deus e qual a sua natureza. Ficamos confusos sobre o que de fato Deus nos disse em seu plano para a vida humana e sobre o que deseja para as suas criaturas. Irmão, pegar a palavra de Deus para ler, você pode até ler, mas se você não orar antes, não pedir o Espírito Santo para poder limpar a sua mente, tirar todas as obstruções, você se interiorizar com o Espírito Santo, a palavra de Deus, é como diz na palavra, né? Ela não vai cair no seu coração e não vai germinar. Então, quando ficamos incertos sobre o que Deus disse, colocamos numa situação extremamente vulnerável para sentirmos atingidos por tudo o que é dito no mundo de hoje. A palavra não entra na nossa vida e a gente fica vulnerável às seduções do mundo. O líder, ele precisa ter esse compromisso de orar a leitura de Deus. Orar, viver, mergulhar na leitura e na palavra de Deus, para que não haja confusão. E o Espírito Santo nos ajuda. Outro ponto, confusão a respeito de Deus. Outros elementos da tentação é nos tornarmos confusos a respeito da natureza de Deus. Deus é puro e totalmente amor. E sua palavra vem pura e totalmente do seu amor pela raça humana. Podemos abraçá-la, confiar nela, agir sobre ela, alimentar-nos dela, descansar o peso de nossa vida nela, confiantes de que Ele é bom e que sua palavra para nós é boa. Que ela, para nós, é a expressão de sua misericórdia para com cada um de nós. Entretenimento com a tentação. Fugir da tentação, resistir a ela ou continuar a dialogar com ela. É não dar brecha. O líder cristão, ele não pode dar brecha à tentação. Ele tem que fugir da tentação. Ele tem que ser o exemplo. Ele é um imitador de Cristo como líder. Assim como na palavra do Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículo 12, vem nos dizer a aprovação de Jesus. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Aí esteve 40 dias. Foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens. E os anjos o serviam. Jesus, ele resistiu a todo o pecado, às más inclinações, às sugestões malignas. E o líder que não está em sintonia com Deus, ele que não foge das tentações e do pecado, ele acaba se permitindo a ser seduzido pelo demônio. Porque o demônio, ele quer destruir o demônio destruindo um líder, ele destrói todos os seus liderados. Você imagine a sua confiança num líder e de repente esse líder te decepciona. Se você não estiver firme na fé, você acaba caindo também, você acaba desistindo também. Uma das grandes chaves, isso é outro tópico sobre o pecado e a graça de Deus. Uma das grandes chaves para não pecar é tomar a graça que Deus nos dá no momento da tentação. É nesse encher nossa vida com seu amor e sua verdade. Não fale de modo algum a respeito de certas coisas. Não deixe que certas coisas que são difíceis de dizer tenham entrado em sua mente. Peça ao Espírito Santo, age na minha mente, Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para revelar todo impedimento que há na sua mente para que a palavra de Deus, a graça de Deus, possa operar maravilhas na sua mente e no seu coração. Aqui eu até botei um ponto dizendo que na biografia de São Francisco de Assis, um dos primeiros frades conta como ele lidava com as tentações. No momento em que o santo percebia, tratava-se de uma tentação. Ele imediatamente se voltava para Deus e enchia a sua mente
e seu coração com amor e com a palavra de Deus. Olha que maravilha. Isso é tão simples de dizer e tão simples de fazer. É parte da sabedoria de Deus que é extremamente importante para os cristãos e para os líderes. Olha que maravilha. Outra coisa acerca do pecado e tentação é que todos aqueles que pecam, de certa forma, tentam negar a responsabilidade do pecado. Foi o que aconteceu com Adão lá. Ele negou a responsabilidade do pecado. Ele colocou a culpa em Eva, colocou a culpa no demônio. E aí? Mas Deus nos diz que de modo com que ele vê as ações humanas e considera os responsáveis de forma real por elas, mesmo que haja circunstâncias atenuantes. Aplicações práticas, no número 6. O que podemos fazer como líderes para evitar o pecado? Temos que ser bem claros a respeito do que diz a palavra de Deus, vindo a nós através da Escritura, da tradição e do ensinamento da igreja. O 2 diz, para evitar o pecado, temos que realmente estar resolvidos e não entreter a tentação, a não dialogar com o demônio e a tirar proveito do momento da graça que Deus nos dá na tentação. Se você está sendo tentado, clama pela graça de Deus e tira proveito do momento da graça que Deus te dá, nos dá no momento da tentação. Quando dizemos evitar ocasiões de pecado, referimos-nos a evitar situações, lugares, pessoas que facilitarão a nossa queda. O que é muito saudável lembrar quais são os salários do pecado. A tentação é sempre uma falsidade e uma desilusão. Nunca vamos receber o que o demônio promete. Ele é mentiroso. Ele tenta o líder. Ele tenta nós. Deus nos faz responsáveis por nossas ações. Deus nos faz responsáveis por nossas ações. Na passagem de Tiago 4,7 diz, resisti ao demônio e ele fugirá de vós. Resisti ao demônio e ele fugirá de vós. Em 1 Coríntios 10,13, no número 7 diz, não vos sobreveio tentação alguma que ultrapasse as forças humanas. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapasse as forças humanas. Ou seja, nós temos que fazer o nosso esforço. Deus nos capacita pela fé. Então é importante que a gente não esmoreça, não ache, eu não vou ter força, não. Deus te capacitou a você resistir, sim. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentado além das nossas forças com as tentações. Até vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Olha que maravilha. Ele sabe exatamente o que podemos e o que não podemos aguentar. Sabe melhor do que nós, porque Ele é todo-poderoso, pode controlar as circunstâncias da nossa vida, de modo a nunca enfrentarmos uma situação que não possamos aguentar com a sua graça. É uma decisão. Eu estou no pecado, eu sou um líder, mas eu não consigo sair do pecado. Meu irmão, se você é um líder e não consegue resistir ao pecado, entrega a tua liderança, busca a cura, busca os irmãos, peça ajuda, volte-se para Deus e clame a graça de Deus. Não é vergonha. Vergonha é insistir e continuar levando muitos outros à perdição. Porque o líder cristão é um imitador de Cristo, é um imitador de Jesus Cristo. Meus irmãos, o líder cristão jamais pode esquecer disso. Um líder cristão é um imitador do principal líder da humanidade, que se chama Jesus Cristo. Áreas de maior risco para os líderes. Existem 3 áreas em que os líderes correm maior risco de serem seduzidos. É o dinheiro, o sexo e o poder. Eu não vou me aprofundar nesses 3 tópicos. Gostaria que você lesse, meditasse e você mesmo chegasse à sua conclusão. Porque Deus, Ele nos dá o direcionamento para que possamos ser bons líderes cristãos. Nós vivemos todos os dias da nossa vida com dinheiro, lidamos com dinheiro, nós lidamos, em alguns casos, com poder,
e outros que são casados, que também vivem a sua sexualidade com o seu parceiro, com a sua parceira. É importante, meus irmãos, que a gente tenha consciência de que são 3 tópicos que fazem parte da nossa vida, de uma certa forma, e que nós não podemos transformá-las em motivos de pecado para nos levar à ruína. Mas entender que é necessário, mas que a graça de Deus sobrepõe qualquer ato demoníaco nesses tópicos que é necessário estar vivendo, né? Então, a conclusão que nós chegamos nesse capítulo, em 1 João 2, do 1 ao 12, está escrito: digo-vos essas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, tem algo reservado para resolver a situação, por causa do que Jesus Cristo fez por nós, porque deu sua vida como expiação os nossos pecados. Dessa forma, meus irmãos, nós vamos encerrar esse capítulo 3 e espero de todo o coração que você faça uma boa leitura desse capítulo, disso tudo que nós partilhamos aqui, que você anote as suas dúvidas, que você possa, na nossa aula, né, na aula no Meet, que nós vamos fazer muito em breve, se não me falha a memória, vai ser no dia 8, lá a gente vai tirar todas as dúvidas sobre esse ensinamento que nós tivemos hoje. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês e que Nossa Senhora possa interceder na tua vida e na minha vida. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.